Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Debate Brasil, podcast da Unipol. Lembrando que a gente está aqui nessa toada, de podcasts, vários encontros. Recentemente apresentamos a Unipol no Fórum Internacional de Ciências Policiais, que aconteceu na Bahia. Sorteamos uma bolsa lá, fizemos apresentações e seguimos aí com a pós-graduação e os demais cursos. E hoje estou aqui com o co-host, o Eduardo Alencar, presidente do Arrecife, também coordenador da Unipol. Nosso convidado especial, mais uma vez, Coronel André Batista, coronel da reserva da PEMERG, foi comandante do COI, escritor, palestrante, enfim, está muito em voga aí falando desse tema extra que a gente está trazendo aqui, que são as operações, muita gente está falando. E de pronto, Batista, você se surpreendeu com o impacto da notícia? Porque foi algo muito forte que aconteceu. A gente estava na Bahia quando isso aconteceu, reverberou lá. Inclusive, todo mundo falava do assunto. Explodiu até nacionalmente e internacionalmente. E queria, de início, perguntar como você percebeu o efeito dessa operação. Isso aconteceu porque fazia tempo que não acontecia a operação, porque a operação foi muito bem executada, porque, de fato, a população abraçou e percebeu é isso que tem que ser feito, tanto que politicamente catapultou algumas figuras. Como é que foi a tua primeira impressão? Primeiro, obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui falando para o seu público. Veja bem, Ramiro, a grande questão dessa operação foi o volume, né? Tanto o volume de policiais empregados quanto o volume de resultados que ela nos entregou, né? Então, assim, foi surpreendente, sim, em razão do que você falou exatamente, né? Nós não vínhamos fazendo muitas operações, e aí essa operação veio e deu uma resposta a essa escassez, né? Então, assim, provavelmente houve um grande planejamento, por isso é que provavelmente também houve uma escassez pré-operação, porque esse tipo de operação demanda muito planejamento, são muitos órgãos envolvidos, a meticulosidade envolvendo cada detalhe da operação, cada detalhe logístico, cada detalhe envolvendo o pessoal, tudo isso é muito bem planejado e certamente que nesse ponto essa operação foi muito bem planejada. Perfeito. Eduardo, fica à vontade aí para comentar. Pergunto, acho que o ponto de lança é esse, né? O extra, né, o coronel já esteve aqui conosco falando de gerenciamento de crise, que é a matéria dele na Unipol, já gravou, já logo vai estar lá, mas fica à vontade para tecer considerações. Então, coronel, eu acho que uma das grandes dúvidas, o grande impacto que a operação provocou no público, até na gente também, mesmo a gente que pesquisa segurança pública fica impressionado quando esse tipo de coisa acontece, é que deu para a população brasileira no geral uma dimensão do tipo de poder bélico e do tipo de situação que a gente está enfrentando no Rio de Janeiro hoje. Eu acho que essa operação envolvia uma outra dimensão em termos de organização do crime organizado e ocupação do território. Tô certo em pensar assim? Porque ela revelou uma faceta que muita gente ainda não sabia da dimensão do poder dessas organizações em termos de controle. O que acontece? Vamos lá. Numa operação com esse tamanho, né? E nós já fizemos várias operações muito parecidas, né? Ocorre que a sofisticação, cada vez a sofisticação da criminalidade, das organizações criminosas, ela tem aumentado, tem se alargado. A complexidade envolvendo uma ação dessa natureza, porque envolve muitos homens, envolve muitos vetores, envolve muitas capacidades da polícia, ela traz em si digamos assim, uma diferenciação das outras, né? Então, assim, para você entender que houve ali a diminuição de risco, por exemplo, para a população, isso é importante. Para você entender a quantidade e agora já continuar as investigações envolvendo parte dessa organização criminosa que tomou um baque, né? Tomou um grande baque na sua estrutura. As pessoas vão falar que no dia seguinte já havia... Obviamente que já havia... Garoto com fuzil na mão, na porta da Obviamente já havia
a substituição, né? A substituição nefasta, mas a substituição tem que ser entendida por diversas maneiras. Uma das questões que chamou muito atenção foi uma indicação que o governo federal fez de indenizar as famílias dos traficantes que participaram daquele entreveiro. Bom, isso para mim é um sinal na verdade, de incentivo, né, ao lançamento, não é isso? De elementos no tráfico. Sim. Muito claro, essa é uma questão muito clara, a gente precisa se debruçar sobre isso para entender o que o governo federal quer realmente, porque do ponto de vista policial, né, e aí eu falo pela minha carreira, isso é inaceitável. É inaceitável, inadmissível. É como se as famílias dos policiais não precisassem receber esse tipo de atenção. E, na minha opinião, uma atenção absolutamente nefasta, do ponto de vista humanitário até. Claro. Porque você está lançando você está dobrando uma aposta. Ora, se você quer desencorajar o criminoso a participar de uma ação contra a polícia, contra o Estado Democrático de Direito, contra a lei, como é que você vai incentivar as famílias a manterem seus filhos no crime? Então, isso é uma questão que a gente tem que se debruçar e é importante a gente entender que movimento é esse. Batista, você comentava, né? Você entrou na polícia em 1992, Sim. Então você percebeu um pouco das transformações que vieram nos anos 80, nessa virada. Já no início dos anos 90, né, os índices de criminalidade no Rio sobem a números chocantes, especialmente nos anos 93, 94, e começa a ter um volume de demandas assim, da intervenção do governo federal, de alguma maneira, seja Forças Armadas, seja algum tipo de intervenção. O que nós vimos hoje na operação, né, nessa última operação, parece que o governo federal não sabe o que fazer direito. Tem isso que você falou da indenização. Não há uma clareza, né? A Polícia Federal foi chamada a atuar, teve aquele constrangimento entre o ministro e o diretor da Polícia Federal. Você acha que depois que a gente chegou no nível de uma intervenção federal, é possível algo aquém? O que o governo estadual poderia esperar do governo federal? O que o governo federal pode responder? Essa questão da intervenção em 2018, né? Nós já tivemos várias GLOs aqui no Rio de Janeiro, né? Operações de garantia da lei e da ordem trazem, sim, um aporte de recurso financeiro e logístico. Mais logístico do que financeiro. O que aconteceu em 2018 foi uma intervenção que trouxe ao Rio de Janeiro, sim, recursos financeiros, que inclusive eu mesmo me beneficiei muito disso, porque eu era comandante do Batalhão de Polícia de Choque, e eu recebi viaturas novas, então assim, motocicletas de última geração, tudo solicitado e idealizado pelas forças policiais. Então não houve, por exemplo, como em outras ocasiões, vou dar um exemplo aqui para a gente lembrar aqui, Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, Rio 2014, Copa do Mundo Brasil, né? Copa do Mundo Brasil 2014, Jogos Olímpicos Rio 2016, nessas questões em que o governo federal se houve presente, a maioria dos equipamentos não era escolhido pela polícia daqui. Então, assim, isso é temerário. Esse tipo de ajuda aí eu não quero, eu nunca quis. E eu tenho certeza que nenhum representante do governo do estado vai querer. Agora, quando você consegue, né, através de parcerias e se imiscuir na decisão por opção do governo de estado, isto é, o que a gente precisa, a gente sabe do que a gente precisa em termos de materiais, entendeu? Em termos de logística, importante que se diga, a logística aqui no Rio de Janeiro, ela é muito diferente da logística da Bahia, né? É claro que o crime hoje o crime tem se, digamos assim, tem socializado
as nossas necessidades, né? Digamos assim. Então, você já vê, por exemplo, estados comprando veículos blindados para transporte de tropa, o que era uma novidade apenas para o Rio de Janeiro. Isso foi... Nós temos data aí de 1999, quando o primeiro veículo blindado aportou no Batalhão de Operações Policiais Especiais. Eu tive o prazer de testar o primeiro veículo, né? E era um veículo rudimentar, mas a ideia era muito boa, a ideia de proteção da tropa era muito boa. Então, hoje nós temos veículos muito além de veículos simples, veículos de proteção, né? Que são veículos realmente de grande potencial ofensivo e defensivo para a tropa. São peculiaridades assim extremas, são veículos sul-africanos. Então, assim, são veículos realmente que suplantam a necessidade de outros estados, por exemplo. Por que isso? Porque o Rio de Janeiro, infelizmente, nesse quesito, foi vanguarda na necessidade de atuar frente à evolução da criminalidade, principalmente em relação às barricadas e, lembrando o que você falou, a escada de avanço, né, da própria logística da criminalidade, ela veio primeiro para as forças antagônicas, né? Antes da polícia, eu me lembro que na polícia, quando eu entrei, eu usava um revólver. Sim. Mas como que o âmbito federal poderia... Logística, hoje, aporte financeiro, isso é muito importante. A troca, a inserção das polícias estaduais, dos elementos de polícia estadual em intercâmbios internacionais, isso é muito importante, principalmente na América do Sul, né, nos Estados Unidos, que tem boas técnicas, sim. Israel, isso tudo é muito salutar, porque cria... Além de criar massa crítica, não estou falando só de tiro, porrada e bomba, estou falando de troca de informação no alto nível, de informação inclusive acadêmica, envolvendo polícia, o estudo de polícia, né? E isso é muito salutar, que a gente crie massa crítica para não ouvir certas besteiras que a gente tem ouvido muito depois dessa operação, né? É sobre isso, Coronel, é algo que... interessante que eu queria perguntar é o que a gente poderia falar para o público que está ouvindo muito alguns ditos especialistas em segurança pública, né, auto-intitulados especialistas, que fazem a crítica da operação como a ideia de que faltou inteligência, ou seja, como se houvesse uma antinomia entre inteligência de um lado e morte do outro, como se fosse uma operação menos inteligente dar mais morte, uma operação mais inteligente dar menos morte. O que a gente poderia falar sobre isso? Essa correlação não existe. Quanto mais inteligência você tem, é mais certo de você capturar mais gente e ter um embate com mais gente. Porque, ao contrário do que se pensa, né, o que o grande público fique atento a essa dicotomia entre inteligência e operacionalidade, elas, na verdade, são complementares, né? Não são dissociadas uma da outra. Então, quando você tem uma operação com inteligência, não significa que você vai pegar o elemento dormindo. Isso é uma fábula, tá? É uma meia-verdade, né? Porque todos gostariam de pegar todos os elementos dormindo, sim, né? Sim. Mas quem disse que eles estão sempre dormindo? Quem disse que as organizações deles estão vulneráveis a esse tipo de ação? O que eu entendo é o seguinte: nós precisamos dar o passo à frente. O passo à frente é utilizar a inteligência em todas as operações, né? E nem sempre isso é possível, tá? Só uma questão para vocês entenderem também. Nem sempre a operação tem inteligência suficiente para saber exatamente onde estão os elementos criminosos, porque eles se movem, eles também têm informação, eles usam inovação, usam drones, eles usam escuta, eles usam câmeras em favelas, eles têm pessoas ligadas ao tráfico que estão escondidas fora da favela. Então, assim, eles monitoram as nossas saídas, nós somos órgão público, nós estamos num lugar parado, num lugar fixo, nós temos nós não temos como desaparecer no terreno. Isso é uma outra loucura, dizer que com inteligência você vai vindo, vai saltar de helicóptero, vai pousar em cima do... Isso é uma loucura intangível, é uma bobagem. Então,
Até porque a gente está falando de um território com ocupação militar, né? Então é uma ocupação tipo militar ou paramilitar, né? A gente não está falando de uma máfia que está lá atuando nas sombras. Desarmada, né? Uma máfia desarmada. Essa parte, quando eu falo de passo à frente, eu digo isso. Nós precisamos discutir nesse momento com profundidade, né? Se nós precisamos de polícia, por exemplo, com ciclo completo. Porque quando você tem uma polícia de ciclo completo, a sua inteligência ela é utilizada para aquele fim. Não é isso? Você não entrega a sua inteligência para outra força. É claro que a gente prega, eu sempre preguei isso, que tem que haver integração. E essa integração, dentro de cada atribuição constitucional, ela precisa ser, ela pode ser interessante para o resultado operacional. Então, quando você tem uma operação como houve, né? Uma grande operação envolvendo várias unidades de polícia, inclusive várias forças, porque tinha polícia civil, tinha polícia penal, tinha polícia militar e outras polícias. Já fiz operação com a Polícia Rodoviária Federal, já fiz operação com a Polícia Federal. Todas elas têm o seu valor e todas elas têm o seu êxito, né? O que a gente não pode imaginar é que cada uma dessas polícias, podendo atuar integradas, vão atuar sozinhas num cumprimento de uma missão dessa grandeza. Então, assim, nós sabemos o quanto é complicado, o terreno é conflagrado, geograficamente é muito complicado, não é só aqui. A gente pode falar da Bahia, do Pará. Vocês imaginam as vias aquaviárias, né, do Pará, do Amazonas, quer dizer, o terreno complicadíssimo. Você tem locais no Nordeste também complicadíssimos, arenosos, e você tem Caatinga, você tem, então, todas essas... Você tem área aqui no Brasil que a gente atuou, por exemplo, no ano passado, em uma emergência catastrófica no Rio Grande do Sul. Sim. Com água até o joelho. Esse tipo de terreno é possível você ter que executar policiamento ostensivo da ordem pública num terreno como esse. Então, nós estamos preparados, cada um com o seu métier, mas se nós trabalharmos integrados, e aí a discussão, Ramiro, é essa. Para mim, a discussão que funciona depois de uma operação é a gente sentar e entender melhor se cada polícia não pode ser uma polícia de ciclo completo, porque eu acho que já passou da hora da gente discutir isso a fundo. Com certeza. É bom só para o público que não é policial, um esclarecimento rápido. Quando o Batista fala de polícia ciclo completo, é porque no Brasil o ciclo policial ele é dividido. Então, enquanto outros países do mundo você tem mais de uma polícia, você tem mais de uma polícia pegando circunscrições territoriais diferentes, mas fazendo toda a atividade completa do ciclo de policiamento, ou seja, patrulhamento ostensivo, abordagem policial, prevenção, ostensividade, etc. Aqui no Brasil, investigação. Aqui no Brasil esse ciclo é partido. Sim. Então ele é partido na teoria, na prática ele é partido, mas as corporações têm tentado cada vez mais, dentro dos seus limites, superar os limites institucionais. Então você já tem inteligência na Polícia Militar, sim, já exatamente. Tem termo circunstanciado em algumas polícias. Em algumas polícias já tem o termo circunstanciado. É que a discussão precisa expandir para o Brasil e eu acho que é um bom momento para a gente discutir esse aprofundamento, né, nessa questão. Perfeito. Agora, a gente estava falando sobre as transformações, né, tanto das organizações criminosas quanto da ação das polícias. Você acha que algo fundamental no caso do Rio de Janeiro e que tem se repetido em outros lugares é o domínio do território, o modo como as organizações criminosas se assentaram no domínio e aí gradativamente vem aparecendo números assustadores. Em 2017, uma matéria no G1, 57% do território do Rio de Janeiro abarcado por organizações criminosas. Isso é uma coisa assim, de um nível de anormalidade. É um nível absurdo de anormalidade. E chama atenção porque ele infere o que a gente aprende nas academias como um avanço contra a soberania. Né? Então, assim, eu entendo que essas questões envolvendo as organizações criminosas chamam a atenção porque elas precisam ser associadas, inclusive,
a questão política, né? Porque não existe território sem atuação política. Essa é uma outra mentira que contam, né? Ah, isso aqui não tem ninguém. Vai lá fazer panfletagem naquele local ali. O pessoal vota também. O pessoal vota. Aí a questão você começa a entender como essa questão pode ser uma questão de fundo político, né? De interesse político, a dominação daquele território por uma organização criminosa que permite ou não a entrada de um determinado nicho político para explorar não só os serviços. Os serviços, eles naturalmente que eles vão valorar a tua capacidade de influenciar aquelas pessoas, né? Por quê? Porque vai te trazer um recurso que você não tinha. Essa é a questão. Você não tinha aquela questão. Você vota naquele lugar, você sabe que existe um político dominando aquela área, mas quem é que diz o que você tem que fazer ou não tem que fazer? Aí é que tá. Quando um político ingressa ou pede ingresso numa situação dessa, numa área dessa, para um elemento criminoso, aí nós temos um problema gravíssimo de atentado contra a soberania. Eu entendo que aí todo o esforço do Estado, entende como a operação nesse sentido é pródiga? Sim. Todo o esforço do Estado para mostrar que não existe lugar em que o Estado não possa entrar e definitivamente desalojar o elemento criminoso do domínio do território. Então, assim, como que chamar o domínio territorial, ele está ali expandindo a atuação sobre serviços de gatonete, de gás, de luz, né? Luz principalmente, porque nenhuma favela hoje em dia, nenhuma comunidade vive sem pequenos comércios. O comércio dessas áreas é suportado em muito pelo furto de luz, né? Por quê? De eletricidade. Por quê? Porque pequenas empresas, inclusive, começam a gerar potencial nesses locais. E eu digo pequenas empresas, eu falo de padaria, eu falo de confecções, né? Casas de prostituição. Isso as pessoas começam a ficar chocadas porque é um sistema, é um microsistema. Quando a gente fala um microsistema político naquela região, eles são autossuficientes, cara. Então você imagina, tem tudo ali dentro, pô. Tem, em tese, tem segurança, tem onde fazer gelo. Tem padaria. Tem padaria, tudo isso com o furto de energia. Então, assim, só que isso gera recurso. Recurso, né, gera potencial industrial até, se você for parar para pensar. Comercial, financeiro. E isso tudo na mão de quem tem alguma, digamos assim, alguma noção de como lidar com isso, passa por lavagem de dinheiro. E isso uma polícia só não consegue fazer. A identificação dessa lavagem, inclusive com locais de interesse, inclusive religioso. Que estão fora do espectro das organizações, né? Então, assim, você vê hoje locais do Rio de Janeiro em que certas religiões se apoderam, né, das localidades e começam a inferir na população um certo desejo de civilidade. Sim. Isso é muito perigoso, porque isso aí remete a uma questão que hoje está muito em voga, que é a associação do fuzil com a religiosidade. Tem uma coisa interessante, Coronel, sobre isso que você falou da política, do interesse da política, de determinado ramo da política em territórios ocupados pelo crime, que é algo que eu vi durante a minha experiência quando eu trabalhei como gestor de UPP social, que era um programa da prefeitura. A gente pode falar um pouquinho mais de UPP mais tarde, mas que era o seguinte: quando o UPP chegava, por exemplo, num lugar como a Rocinha, o que você via eram ter uma porrada de intermediários políticos entre a população e os políticos. Ou seja, aquele cara lá que tem um projeto social, que tem uma associação do morador, que tem uma creche, que é o intermediário. É ele que pega alguma facilidade com o político, transfere, fica com alguma coisa daquilo, transfere para a população e é o intermediário de voto. Ele tem 50 votos para negociar, 200, 300, 400, 500.
Quando você tem uma área livre, o que você tem é uma concorrência entre diversos intermediários. Então, para a política lidar com aquilo é difícil. São vários candidatos lidando com aquilo lá. Agora, se você tem um crime que controla um território, ele simplifica essa relação. Exatamente. Porque todo mundo tem que pedir pro cara do crime e ninguém pode pedir para outro cara que não o cara que o cara do crime chancelou. Eu acho que Você tem muito disso. Um broker garantidor, né? Isso, você tem Exato. intermediário que Pela garante. força, pelo constrangimento, pela ameaça e pela extorsão. Essa é a questão. Por que uma operação, essas operações são eficazes? Muita gente vai questionar, né, a eficácia das operações. E aí a gente pode chegar na DPF, mas essas operações, elas danificam esse elo, né? E aí você fala assim, mas logo depois vai vir alguém e vai construir o elo novamente. Ok, mas o trabalho é esse, né? O trabalho é de você desconstruir esse tipo de elo e não incentivar. Recurso. E não incentivar. E dizer o seguinte, olha, não vale a pena. Você vai ser preso. Se você não for preso, muito provavelmente você resistir, você vai ser morto ou ferido, né? Então, assim, é muito isso de você ter o domínio territorial no resgate da autoridade naquela área. E tem um elemento, Batista, não sei se você concorda, que eu fico pensando quando eu vejo a operação, que pouca gente fala, é que as pessoas só fazem crítica da segurança pública pensando em efeito dissuasório, né? O efeito de futuro. Ou seja, aquela ideia de que tem que ter uma eficácia para o cara não querer cometer mais crime, não querer mais ocupar o território. Mas existe uma eficácia incapacitante, né? Tanto em prender o indivíduo, quanto em, de fato, num confronto, eliminar um cara com fuzil. E eu fico pensando, porque no Brasil me parece que a gente tem dificuldade ainda de comunicar em termos de crimes evitados. Ou seja, o que é que significa? Eu vi lá o currículo de um cara lá, estupro coletivo, tá? O que é que significa se um cara desse é morto numa operação em termos de futuros crimes que ele não vai vir a cometer? Posso te interromper já dizendo que essa economia é estudada, né? E ela é facilmente identificada quando você olha a reincidência. Quando você se depara com a reincidência, você entende que o que está por trás desse encorajamento é a impunidade. O camarada, ele sabe que empunhando o fuzil, se ele não vai ficar preso mais do que 11 meses, vale a pena se ele se entregar, entende? Ele não quer se entregar por questões pessoais, né? Uma escolha ele não se entregar. Mas, e a gente viu isso claramente, né? Claramente, 80 presos e 121 mortos. Que se renderam. Quem se rendeu entendeu qual foi a opção que a polícia deu. Então, assim, nessa questão de você entender o que é ruptura, o que é rompimento do Estado Democrático de Direito, passa por essa, digamos assim, esse entendimento da população, né? As pessoas têm que entender que um elemento de fuzil não pode ser normal. Em lugar nenhum do planeta isso é normal. A gente não pode normatizar isso. E isso me faz pensar em que a gente comunica mal com a população. Porque, assim, das vezes em que eu operei, por exemplo, você falou de UPP, das vezes em que eu operei para resgate do território para depois inserir as UPPs. Na maioria dessas operações, a população colaborou com a polícia e indicou os locais onde estavam os fuzis, porque a população não aguenta mais. A gente tem o recorte de uma imprensa sediciosa, de uma imprensa maldosa, né? Para falar menos, o mínimo. O recorte que elas fazem, que essas emissoras, esses órgãos fazem, é o recorte pelo mal, né? Traz ali um exemplo de alguém que foi baleado. Esse recorte, ele é pontual, mas a maioria da população, ela não quer aquilo, ela deseja viver em paz, né? Ela deseja viver sem a extorsão, ela deseja viver sem o abuso, né, sexual dos seus filhos, ela deseja viver sem o abuso da sua intimidade, né, das invasões de casas. Então, a maioria da população, ela quer que esse estado de naturalidade se estenda para as comunidades. Então, é isso.
não existe só esse recorte que defenestra a atividade policial ou a atividade do Estado como um todo, que é outro folclore, que as pessoas falam muito. Não, porque não entrou o social, agora estou esperando que entre o social. Para folclore, existem, por exemplo, nos grandes complexos, se você for ver, não tem menos de 50 ONGs atuando. Sim. Se você for observar, tem escola, creche, linha de ônibus, tem mototáxi, tem comércio. Bolsa Família? O que falta é arruamento, infraestrutura física, esgotamento. Mas isso depende mais de uma ação conjunta dos governos estaduais e federais do que propriamente de uma ação local, assim, de quem é local. Né? Então, assim, eu entendo isso como um folclore que as pessoas falam muito, mas não conseguem provar que não tem o nível de sociabilidade integrado àquela comunidade. Batista, eu queria voltar um pouco, só um ponto importante sobre o olho do furacão nessa operação foi o Comando Vermelho, tem vários, complexo de outras organizações criminosas. Como é que você vê a transformação do Comando Vermelho de outras organizações criminosas em organismos quase que paramilitares, né? Numa organização, numa formação e numa ação de guerrilha, e isso acentua aquilo que a gente já conversou até em off, como há percepções de algo ideológico nessas organizações, que não é apenas vender e comprar droga, etc., vai muito além, como domínio de território a gente está falando. Fala um pouco dessa transformação do Comando Vermelho, como você viu, né, na sua trajetória, e hoje, claramente, para a população, são organizações com parâmetro de guerrilha. Sim, a gente chama de insurgência criminal, né? Essas guerras assimétricas que as pessoas denominam como guerra assimétrica, enfim, eles usam de táticas de guerra assimétrica se valendo, obviamente, da falta de normatização do lado deles. Porque do nosso lado, obviamente, nós temos que seguir a lei, nós temos normas a serem seguidas, normas de engajamento, legalidade na ação, né? Cuidado com a população, isso é bom que se diga. Nós não montamos uma operação de grande porte imaginando que alguém vai ser ferido. Mas isso é um outro dado muito importante que você me fez lembrar agora. A ascensão dessa organização criminosa, ela já vem há muitos anos se mostrando altamente violenta e altamente inescrupulosa, covarde com a população. Então, nessas ocasiões, eles não têm o menor pudor em atirar contra a população há muitos anos. Só que esse discurso é um discurso que a gente comunica mal, porque no final das contas o que fica é uma parcela mínima de depoimentos dizendo que a polícia atira primeiro, que a polícia entra atirando, e nós não nos defendemos, nós simplesmente aguardamos, obviamente, os laudos para nos posicionarmos, né? Como tem que ser o posicionamento do Estado. Sim. Porque pode sim acontecer num ambiente conflagrado como esse, pode acontecer o erro. Você pode ter um erro, porque também é natural de um ambiente complexo e conflagrado que você se ocupe, às vezes, de errar. Né? Você pode errar, o tipo penal prevê isso. Né? Quando você ingressa com homens armados, né? E aí, vamos lá, só um parênteses para as pessoas entenderem. A gente fala de homens armados, mas são homens muito armados, com tecnologia, com blindagem, com veículos blindados. Né? Não tem polícia no mundo que tenha 57 blindados, como a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Né? Não tem uma polícia no mundo investigativa que tenha a quantidade de blindados que tem a CORE, por exemplo. Né? Uma polícia investigativa que acaba tendo que entrar em confronto para cumprir mandado de prisão dentro de favela. Esse é o nosso cenário. É um cenário de contexto absolutamente extremo que nos leva, né, para uma área de digamos assim, de
de dúvidas, porra, de incerteza. Se você tem elementos armados de um lado e elementos armados de outro, quando você não atinge o seu objetivo, é porque o nosso lado certamente foi muito mais cauteloso do que deveria. Entende? Sim. Então, assim, para você chegar num resultado, qualquer resultado, e aí a gente pode dizer o seguinte, qualquer resultado sem que haja morte de policiais. Qualquer resultado é muito complicado de você, num ambiente complexo, né, de extrema complexidade, você inserir homens armados contra outros homens armados, sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma legitimidade, legalidade envolvida num confronto como esse. Então, assim, é algo a ser também pensado, né? Mas essa ação das organizações criminosas, por exemplo, atirando a esmo, tem uma parte informacional que a mídia acaba incentivando, intelectuais, mas existe uma atuação. Essa atuação que, por exemplo, ficou claro naquele caso da Avenida Brasil, que foi o TCP, né, que atirou Sim. Indiscriminadamente contra a população. Como você disse, as organizações criminosas já fazem isso há algum tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. É que nesse evento isso ficou muito claro. Sim. E não era comunicado. E não era comunicado. Aí entra a questão da bala perdida, né? Muito, muito famosa aqui no Rio. Nunca foi perdida, né? Ela tem endereço certo. Por quê? Porque certamente a inteligência definiu o alvo se move, mas ele não é invisível, ele acaba sendo atingido. E quando você chega muito perto do alvo, a única coisa que te faz parar é o nosso regramento, né? A nossa humanidade em relação à população. Então, tendo a população nesse ambiente conflagrado, você tendo a população no meio, é muito complicado você chegar nesses ambientes com 100% de chance de capturar lideranças, por exemplo. Então, e eles sabem disso e se escondem muito bem. Algo interessante que a gente viu nessa operação, não vou dizer que foi a primeira vez, mas ficou bem evidente, foi também o uso de uma certa inteligência de comunicação dessas organizações, né? Porque eles armaram aquela foto, né? Aquela foto foi armada, só que eles falharam no meio do processo, né? Os caras pegam o corpo, botam os corpos tudo numa rua, os corpos tudo numa rua, com um drone já preparado. Coincidentemente, a gente via lá o Caco Barcelos, apareceu numa imagenzinha lá de lado, falando com a população, e aí, de repente, aparece alguém filmando, só que o camarada tá tirando o uniforme paramilitar. Sim. Então, assim, eles armaram uma operação de inteligência, de desinformação, e a operação foi, digamos assim, desconstruída pela própria incompetência deles ou pela própria presença da população que está lá também, filmando, como uma forma de resistência bem silenciosa, de mostrar, olha só, tô vendo o que está acontecendo aqui e tá mostrando o que esses caras estão fazendo. Mas eu fiquei com essa impressão. Quantas outras operações não houve armações desse tipo da parte desses camaradas? Sem dúvida. Muitas operações. E muitas operações você dado o volume, e isso é uma outra coisa que as pessoas precisam entender. A ação sob fogo é uma ação muito complicada. Quando a gente fala ação sob fogo, a gente não está falando de um filme de cinema. A gente está falando de aço cortando a carne. A gente está falando de munição para todo lado. E é tudo munição mortal. Então, você precisa se proteger num ambiente que você sabe que existe pouca proteção física. Então, assim, é uma ação sob fogo. Ela inclusive, essa é uma preocupação minha. Além de diminuir riscos para a população, você aumenta o risco para o policial. Claro. Mesmo blindado, não tem uma lógica, né? Então, policiais são levados ao extremo de um estresse psicológico, que depois isso vai ser, obviamente, diluído, né? Tenho certeza que as forças vão tratar de ajustar com profissionais da área de psicologia o que restou daquele tipo de combate, porque eu posso falar para vocês da minha experiência, sem dúvida, um momento muito difícil, muito difícil. Você tem que ter lucidez envolvendo a preocupação para quem comanda, então é pior ainda, porque você está ali, você é
é o gerente da crise. Então você está sempre preocupado com a imprevisibilidade, Sim. com a ameaça à vida dos policiais. Isso tudo numa fração de tempo muito curta, de muito rapidez no raciocínio, para você continuar avançando ou você retrair para depois você conquistar determinadas áreas. Então todo esse movimento é um movimento muito difícil. Não é fácil. Você comandar sob fogo é muito complicado. Então isso tudo envolve um preparo muito, digamos assim, muito técnico do policial. Ele não pode entrar em desespero, né? Ele tem que estar muito focado naquilo que ele está fazendo. E essas questões certamente já aconteceram, porque quando você às vezes não consegue chegar ao elemento que efetuou disparos contra você, alguém chega. Alguém chega, modifica a cena do crime, coloca uma marmita, coloca uma carteira de trabalho. Aí a gente fala assim, é isso mesmo? É isso, porra. Uma furadeira. O cara coloca... O cara, ele faz uma cena para que você se envolva naquilo com outro olhar. E é um olhar de preocupação, um olhar ligado à lei, né? Então, assim, tem essas questões envolvendo essas áreas geográficas diferenciadas, né? São cidades, um barraco em cima do outro, então tem muitas passagens secretas, então tudo isso é muito dificultoso para quem trabalha nesses ambientes e as pessoas pensam que é tudo assim, vamos atirar, eles vão depor as armas e nós vamos chegar lá, vai estar lá tudo certinho. Sim. E não foi o que a gente viu, principalmente em relação às imagens capturadas aí nessa ocorrência. Batista, mas você antecipou um ponto que eu ia tocar lá na frente, que era o seguinte, desse preparo psicológico e o impacto psicológico para o policial, além de todo o conflito. Como é que você, digamos assim, pensando nos comandados, né, na tropa e também em geral, né, nas polícias, como é que você faz com que permaneça a ação diante da sensação da polícia enxugar gelo? Ou seja, você vai, faz uma ocupação tremenda, altamente bem-sucedida, para ocupar um território e logo em seguida aquilo não avança, como na verdade a frustração de quem esteve em 2010 combatendo, ou em outras operações, ou a sua trajetória em 92, quantas vezes você já combateu com uma expectativa, com uma esperança, a gente vai avançar, e é uma esperança que não é só do policial, é uma esperança nacional, até internacional, e é uma sensação brasileira. Eu sempre faço uma coisa muito peculiar, mas eu acho que é bem representativa, né? Em 2010, eu estava morando fora, meu sobrinho de 6 anos de idade falou, o tio não vai voltar para ajudar na ocupação do Alemão. É uma criança do interior de Santa Catarina, olhando a televisão e falando assim, as pessoas têm que ir. A grande frustração é que você não pode colocar todas as suas fichas apenas nas operações, né? Isso você aprende muito rapidamente. Você precisa levar para aquelas populações muito mais do que operação policial, né? Talvez tenha sido o erro da UPP, tenha sido o erro de outras ocupações, mas lembre, na história das ocupações, né? A maioria delas não dá certo por conta disso, por conta do território. Então você já tem lá, desde a Indochina, ocupada pela França, você já vem depois com o Vietnã sendo ocupado pelo... Aí você tem o Afeganistão pelos americanos. Territórios assim precisam de muito mais do que polícia. Aí trazendo para a nossa realidade de segurança pública, a gente sabe que segurança pública não vai ser resolvida só com polícia. E aí eu não estou falando só de organismos sociais, estou falando de outras esferas, né? As esferas que encorajam, por exemplo, o criminoso a voltar para o crime, ou o criminoso manter-se no crime por conta da impunidade. Essas esferas são esferas políticas da nossa seara. Eu não estou querendo importar nada de ninguém. Eu acho que a importação desse tipo de remédio, de solução, ele não nos leva a nada, porque a nossa realidade é uma realidade muito peculiar. Eu não falo de Rio de Janeiro, estou falando de Brasil.
A realidade brasileira requer muito mais do que para a segurança pública digamos assim, um recondicionamento do contrato social. Aí tem várias esferas para você, né, elocubrar, né? Mas muito que precisa haver uma sinergia entre órgãos federais, entre órgãos municipais, entre órgãos estaduais, né, em todas as esferas. Isso tudo está mais assentado na cabeça do policial. Está muito assentado, porque o policial ele sabe qual é o limite que ele tem. Ele sabe que mesmo com todo o esforço que a gente faz, e aí eu peço Vênia aqui para lembrar dos 36 policiais mortos em 2024, né? E só no Rio de Janeiro, mas é à custa de muito sangue. O policial sabe disso, mas ele sabe também que essa é a missão dele. Essa é a missão. A missão dele não é morrer. A missão dele é proteger a população, é retirar fuzil. Aí a gente vai falar de arma. Quantas armas são retiradas das mãos de criminosos? Quantas armas a gente não contabiliza? Evitados, né? Não foi isso? A prevenção é nossa. E isso a gente está fazendo. Imagina num período de 2019 a 2024 você retirar 9.922 revólveres dos criminosos. Você tirar 15 mil pistolas e outros 2.450 fuzis. É muita arma, entende? Então, a polícia está trabalhando. Ela tem números que preservam a integridade dela. A missão dela continua sendo executada, que é servir e proteger a população. Essa prevenção ninguém mais vai fazer. E não adianta o policial cruzar braços, ele vai ter que fazer. Porque das vezes em que ele cruzou os braços, deu problema. Talvez uma coisa, Batista, que eu fiquei pensando aqui com a sua colocação é que, claro, tem vários problemas operacionais na ponta ali de prática, por exemplo, no caso do fracasso da UPP, da ascensão do modelo ao seu fracasso, mas algo ali que talvez falte, até a gente que estuda segurança pública debater mais, é que não é a lógica, porque às vezes as pessoas pensam como uma lógica antagonismo entre operação e ocupação. Você faz a operação ou você ocupa o território. E aí, só a operação não dá conta, tem que ter ocupação eficaz. Aí quando cai nessa esparrela, aí muitas vezes diz, não, mas a ocupação não tem nada, não vai dar resultado se não tiver o social, né? Que aí vem aquele mito social. Mas talvez falte pra gente aprender a incorporar o aprendizado de situações análogas, que não são situações de desmantelamento de máfias e organizações criminosas. É ocupação americana no Japão, pós-Segunda Guerra Mundial, é desnazificação da Alemanha, é o processo de pós-fascismo na Itália. Então, ou seja, como é que você entra num país ou num território imenso, que tem 30 anos de cultura... E desnazifica. Ou seja, como é que você... Um bom exemplo. E aí tem que passar por envergonhar os camaradas que estão lá no Comando Vermelho, e a ideia de você ser parte desses caras, tem que passar por uma estrutura legal que incapacite de fato que você pensa, se você fizer isso, você vai se dar muito mal. Não vai ter indenização. Né? Não vai ter indenização, não é pouco tempo na cadeia, e se você não for morto numa operação, numa situação de confronto, que é provável você tiver com o fuzil na mão. E aí você também tem que pensar na parte do território também, em certa medida, que é onde eu acho que o discurso social faz sentido. Aqui tem locais que a urbanização é tão precária que falar de policiamento lá de qualquer natureza é meio esdrúxulo. Não faz sentido. E o policial se vê nessa condição. Tanto é que quando você chega num local desse, você sente cheiros, né, pessoal? Claro. Você é um ser humano comum, você está vendo ali. Eu já tive a oportunidade, a horrível oportunidade, a esdrúxula, horrorosa oportunidade de ver um feto descendo de uma vala. E isso naturaliza o mal, banaliza a sensação de que você está no território para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, assim, temos exemplos positivos. Por exemplo, da ocupação. É uma ocupação diferente, mas a ocupação, por exemplo, do território que é contíguo ao Batalhão de Operações Policiais Especiais. Ali eu participei da transmutação, né, do Batalhão de Polícia de Choque, onde nós éramos inquilinos, para Nova Sintra. E aí
essa ocupação por proximidade gerou naquela população a ideia de que o tráfico não ia vingar nunca mais, pô. Mas eles têm um suporte, né? Sim. Que é a presença física da unidade. E permanente, né? Esse é um fator. Esse é um fator. Ela não precisa ser ostensivamente o tempo inteiro, né? Mas ela é aquele ó, eu posso ir aí, entende? Como também não, pode ser. E você assim. mantém esse caso da desnazificação é tremendo, porque até hoje existem bases americanas e ações as mais diversas de cooperação. Por exemplo, um dos grandes centros de treinamento, inclusive não só de segurança e defesa, mas também policial, o George Marshall Center, fica na Alemanha, é uma comunhão de alemães com americanos. Então, e é uma coisa impressionante, né? Houve um combate ali entre nações, você teve um amalgamento para que um aceitasse o outro dentro de um processo e vigilância constante para evitar, porque eles querem. Eles têm partes, né, da nossa civilização que se envolve com isso ainda, né? Sim. Que inclusive pelo mundo. Sim. Né? Então, assim, existe uma ostensividade e uma presença velando para que aquilo não retorne. É uma condição muito interessante para a gente trazer aqui à baila, né? Porque como é que eu vou explicar isso para vocês? Como é que em 2024, um recorte, 2024, nós tivemos em média, no Rio de Janeiro, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, ainda sobre a DPF, 6,1 confrontos por dia. E aí em 2024 foram 638 fuzis apreendidos e mais um sem número de pistolas e revólveres. Sim. Então, sobre esse número nós temos que nos debruçar e inaugurar um pacto, uma repactuação, porque a população não quer. Sim. As pessoas têm que ter um canal de comunicação com as polícias têm que ser firmes nas operações para resgatar a autoridade nessas localidades, entendeu? Essa é uma questão que precisa perdurar. Da desnazificação passou por isso, né? De você dizer, aqui não vai ter mais isso. Antes de falar esse assunto sensível da DPF, como é que você enxerga o papel dessas lideranças do Comando Vermelho e de outras organizações, mas especificamente essa que foi o ponto focal, né, das operações, tanto numa dinâmica nacional, porque foi uma operação nacional ali, várias lideranças do país inteiro. 40, eu não diria lideranças, mas eu diria que 40 indivíduos, né, criminosos de outros estados foram neutralizados aqui, outros 47, se eu não me engano, foram presos. E é necessário que a gente se debruce sobre o que eles vieram fazer aqui. Pois é, isso foi um efeito da DPF ou já acontecia? Isso sempre aconteceu. Porque aqui era a sede, digamos assim? Porque aqui sempre foi um grande laboratório, né, de difusão digamos assim, da qualidade da reação. As pessoas não se atentam para isso, mas já na minha época de tenente, a gente já ouvia dizer que alguns guerrilheiros vinham para cá e era óbvio que o que assegurava essa assertiva eram os fuzis vindo de outros países, né, de outras nacionalidades. Eu já aprendi Norinco vindo da China, eu já aprendi AK-47 vindo da Rússia. Mas como é que esses fuzis vêm para cá? Eles não vêm para cá porque a gente eles vêm para cá com alguém. Alguém indica porque está em guerra ou porque a guerra acabou e isso virou espólio, sim, né? Sim. Ou distribuiu isso pelo mundo. Então esses camaradas sempre vieram para cá não só para se esconder. Eles vêm para cá para treinar, pô. Okay. Porque acabei de falar para vocês, quem é que entra em confronto 6 vezes por dia no mundo? Sim. Na polícia, né? Na polícia, não estou falando de exército, estou falando da polícia. Aqui no Rio você tem 6 confrontos, e eu só estou falando de um recorte de um ano, 2024. Se você tem 6 encontros, vamos lá, 6 encontros relatados entre polícia
e organizações criminosas. E entre as organizações criminosas, entre elas, esse número aumenta. Você pega aí, existem aplicativos sim. que indicam a quantidade de troca de tiro que existe aqui. É um mapa. É um diário, celeiro, exatamente, um celeiro de treinamento. A gente viu isso em diversas favelas, né? Então, assim, já acontece há muito tempo, mas como é que funcionou isso? Hoje é mais fácil, tecnologicamente falando, né? Através da inteligência de dados, você identificar que uma ordem sai daqui e vai para o Pará, uma ordem sai daqui e vai para o Mato Grosso, uma ordem sai daqui e vai para o Sul, vai para o Nordeste. É mais fácil de você identificar. Antigamente você não tinha essa qualidade toda na elaboração das teias que consagravam a transnacionalidade do crime, por exemplo. Hoje você tem isso na mão. Você é capaz de entender, por exemplo, que aqui no Rio, nos últimos 6 meses, você tinha aproximadamente 353 alvos do Nordeste, você tinha 103 alvos do Norte, você tinha 53 alvos aqui do Sudeste mesmo, dos nossos vizinhos, 17 do Sul. Então, você hoje tem como identificar. Mas há 20 anos atrás, essa identificação era grosseira. Era pontual, era só feita com os líderes. Hoje não, você tem uma teia de laços e de ligações muito maior, né, do que tinha há 10 anos atrás. Só queria pegar um outro ponto, fechar essa questão da DPF, que é algo sensível. Não houve impedimento das operações, né? Houve um acúmulo de protocolos. Exato. E esses protocolos... você tem uma visão muito original, muito diferenciada sobre a questão da DPF. Eu acho que todo mundo que fala da DPF sabe que não é o problema essencial. Embora tenha trazido aquilo que eu chamo de um brisolismo redivivo, há certas visões que podem ser feitas sobre ela, e você tem uma que parece muito interessante, né? Você sempre falou, não houve interrupção das operações, ela gerou uma série de apelos, e sobretudo para quem está ali na base, né? O comandante do batalhão, então, e tudo mais. A DPF, sem dúvida, ela criou um dos efeitos da DPF foi criar esse acúmulo de resistência, né? Porque ela, de alguma forma, ela não evitou as operações continuaram acontecendo. Acontece que a excepcionalidade, a busca pela excepcionalidade, ela gera, né, em quem vai operar, muita dúvida. Porque se você é comandante de um batalhão e você precisa avisar os órgãos interessados que você vai fazer uma operação, isso gera na tua tropa uma desconfiança muito grande. Porque a gente não está tratando aqui de um videogame, a gente está tratando de vidas humanas. E a vida do policial interessa muito. Essa é a questão. Então, ele obviamente que você, como protetor, principal protetor da vida dos policiais, né? o principal interessado em que os policiais sobrevivam a esses ambientes conflagrados, lembra, são todos armados, tem técnica, mas existem questões que no terreno, sob fogo, são muito particulares. Você não pode prescindir da surpresa, você não pode prescindir da furtividade e da capacidade do criminoso em rechaçar, em resistir àquela prisão, porque no final das contas o que a gente quer é a prisão do vagabundo, né? Então, assim, pensa, quando você traz esses elementos, você está vulnerabilizando o teu efetivo. Pô, eu não quero enterrar ninguém, pô. Sim. Sem dúvida, é o pior momento para um comandante você enterrar um subordinado, pô. É um momento é horrível, não tem como explicar para vocês aqui como é ruim, né? E essa, digamos assim, essa vulnerabilização traz para a organização criminosa uma vantagem, pô. E aí a gente não está falando de contra direitos humanos, não é nada disso. A gente está falando sobre o que de fato vai acontecer no terreno. Nesse ponto, nós fomos obrigados, aí que é a questão, nós fomos obrigados a nos reinventar.
E eu posso falar uma coisa para vocês aqui, durante mais de 30 anos de serviço, a Polícia Militar sempre se reinventou. Então, não é uma DPF que ia nos atrasar, nos impedir de avançar. Então, assim, sempre lidando com a hipótese de você proteger a população. Pode vir o ministro que quiser, pode falar o que quiser, pode dar a ordem que quiser. É para justificar a excepcionalidade? Então ela vai ser justificada. Entende? Sim. Então, isso nos ajudou também a profissionalizar a metodologia para atuar enquanto a DPF 635. Então, assim, pode usar helicóptero? Não, não pode usar helicóptero. Mas dentro da excepcionalidade, nós temos hoje massa crítica para enfrentar a excepcionalidade e utilizar o helicóptero para salvar para evitar ou minorar ou diminuir, mitigar a possibilidade da gente tomar tiro, por exemplo. Vamos lá, não pode usar o helicóptero. Nesse período em que você não pôde usar o helicóptero, os tiros contra helicópteros, contra as nossas aeronaves, aumentaram 600%. Como é que você explica isso? Então, a utilização do helicóptero, ela não parou, ela continuou. E o que a DPF concluiu, né? Ajudou a sofisticar a metodologia do crime contra os helicópteros. E assim foi em termos gerais, né? Em termos gerais, que fortaleceram a criminalidade nesse período. Né? Se uma unidade policial não pode fazer operações costumeiras, né? É óbvio e ululante que a criminalidade vai avançar. E vai avançar com um fuzil na mão. Porque já não entende como já não mais da natureza do policial ir buscar esse fuzil nessas comunidades, em virtude digamos assim, das informações que ele precisava, é bom que se diga, né? Precisava prestar antes de ingressar nesse território conflagrado. Então, assim, para mim ficou muito claro que houve, sim, da nossa parte, digamos assim, a melhoria da qualidade até do serviço prestado nas operações em si, melhorando a nossa capacidade de justificar a excepcionalidade. Coronel, uma pergunta, dado esse contexto da operação, um debate que foi muito levantado, que é interessante a gente ouvir sua opinião. Está se levantando a discussão agora, o governador Cláudio Castro tem falado muito disso e tem sido um pivô desse debate sobre a gente classificar esses grupos criminosos como narcoterroristas, ou seja, a classificação internacional, né, de terrorista. Você vê utilidade nisso? Que tipo de utilidade? Ou isso é um desvio de não discutir o essencial? Como é que você vê essa situação hoje? Eu vejo o seguinte, a gente precisa pensar no seguinte: do que essas organizações criminosas mais vivem? Hoje é domínio do território. Né? É o domínio do território. Né? Você tem vários elementos ali de ataque à soberania, você tem elementos ligados à política. Se a gente for olhar para a milícia e entender que a milícia, boa parte dos milicianos, no começo das milícias, né, era envolvido com órgãos públicos, depois eles foram para a política, juntaram muito dinheiro, acumularam muito recurso, isso fortaleceu os grupos se alastraram pelo território, começaram a ocupar-se de naturalizar os serviços, né? Fazendo a população como refém, extorsão, casa de tortura, ameaça, possibilidade de tortura, muitas execuções, né? Muitos desaparecimentos. Isso tudo, é óbvio que isso são típicos criminais. E eu não consigo enxergar, aí é muito pessoal, eu não consigo enxergar a nossa disposição em elevar o grau de potencial lesivo de uma organização criminosa a terrorista. Eu entendo que nós somos o controle e nós precisamos aplicar a LEP e melhorar a qualidade da aplicação da LEP. É a mesma questão. Eu estou dando
para um criminoso comum um status, e ele vive de status. Não esquece que o fuzil é status. Fuzil representa 3% de todas as armas, das mais de 100 mil armas apreendidas no Brasil por ano. A gente está falando de 100 mil armas. Dessas 100 mil armas, 3%, que é um número absurdo, é de fuzis. Fuzil é o quê? É status. Não é isso? Se eu agora tipifico o criminoso comum como terrorista, o que eu estou dando para ele? Status. Uma etiqueta, né? É uma etiqueta. E aí, eu sou da política de fazer o feijão com arroz primeiro. Então, assim, se eu tenho pontos a... E outra, quando eu me volto para tipificar esse tipo de crime como terror, eu tô dando um sinal, eu tô abrindo o sinal, tô abrindo a porta para uma interferência internacional no meu métier. E aí eu volto de novo. Nós temos a Polícia Militar, nós temos a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, nós temos as polícias civis, a Polícia Penal. Será que nós não damos conta de combater e aniquilar completamente as cidades, a sociedade desse tipo vil de criminoso? Ou seja, é como se a gente não tivesse usando o receituário que a gente deveria usar, que é matou 40, 50 anos preso direto, sem progressão de pena. Exatamente. Aqui, ocupou um território, um crime de ocupação de território ilegal. Domínio de cidades. Domínio de cidades, exatamente. É isso, sequestro, é isso. Fuzil na mão. 15 anos só porque tá com fuzil na mão, 20 anos só porque tá com fuzil na mão e sem progressão de pena. Se a gente reduzir os benefícios a que hoje eles têm direito, a gente já está cumprindo em muito a obrigação de tirar esses camaradas de circulação. E outra, atingindo a veia financeira desses grupos. Utilizando o COAF, utilizando a Receita Federal, fazendo uma associação com os portos e aeroportos do país, dotando as polícias científicas de poder e de equipamento necessário para consubstanciar as prisões, é isso? E materializar o crime efetivamente. Então, assim, o que a gente precisa? A gente precisa cumprir o que a gente já tem como lei. Que se a gente fizer mais leis, eu entendo assim, num linguajar muito simples, para a população entender. Se as leis que estão aí forem cumpridas, nós precisamos de leis extravagantes decidindo se o camarada é terrorista ou não. Porque um cara que porta um fuzil e dá tiro na população, ele precisa ser levado à justiça, ele precisa ser interrompido e eu ouso dizer o seguinte, para sempre. Ele não pode ter segunda chance, entendeu? Não, incapacitar, isso é uma coisa óbvia. Isso é uma coisa que... Claro, gritante. Gritante. Tem um ponto também que eu levanto sobre isso, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas para mim também, fora esses pontos que você colocou, se a gente for imaginar prós e contras, um ponto contra que pouco está se falando é o seguinte, ser terrorista, ser classificado como terrorista, às vezes é um passo para ser classificado como político. Né? Se a gente olhar, cartel do Medellín não é terrorista, não foi legalizado. Cartel de Bogotá não é terrorista, não foi legalizado. As Farc foi chamado de terrorista e depois virou um grupo político legítimo. Porque a ideia do terror eu uso o terror como um instrumento para uma reivindicação política. Exatamente. Então o terror é ilegítimo, mas a minha reivindicação política não necessariamente é ilegítima. Então Farc, IRA, qual outro grupo de terror? ETA, ou seja, Hamas. Sim. Né, que a gente fica na briga, você é terrorista, você é político, eles se dizem políticos, né? Então, ou seja, se você se diz político, o outro chama você de terrorista, na verdade você está mais perto de ser tratado como político do que ser tratado como criminoso, muitas vezes. Não é um ponto que eu tenho uma opinião muito formada, não, mas são dúvidas reais que eu tenho em relação a isso. Mas agora, essa discussão é importante. No outro episódio que você esteve aqui, você falou que dentro das polícias se discute muito. Eu falava da mexicanização do Brasil, você falou, olha, a gente fala muito também da colombianização do Brasil. Uhum. E o que foi feito na Colômbia foi uma ação, considerando alguns grupos terroristas, foi feito um trabalho nesse sentido para sanear, de certa maneira. Teve esse efeito que o Eduardo coloca, né, em relação às Farc, mas os cartéis
houve uma ação. Será que essa adoção de uma concepção dessas organizações como terroristas é porque a gente chegou a um ponto em que, quase que de não virada, de não retorno, em que a gente precise de fato desses órgãos, de uma ação internacional, não no sentido essencialmente de ter que baixar um helicóptero americano, o que seja, aqui dentro, mas sim de uma cooperação, uma ampliação de holofotes, você ligar setores de inteligência internacional. Olha, se a organização X ou Y circular dentro do cenário financeiro europeu, americano, vai acionar, não seria para isso, para esse tipo de articulação? Sem dúvida. Concordo com você. Já foi dito que o PCC, por exemplo, está em 40 países, né? Existe a possibilidade do Comando Vermelho estar na maioria dos estados brasileiros. Portugal hoje? Portugal. Assim, eu continuo batendo na tecla de que os nossos remédios nacionais precisam ser, de fato, cumpridos. Então, assim, é claro que você tem uma dimensão aí transnacional, né, que tem que ser multissetorializada, né? Óbvio, quando eu falo de Polícia Federal, quando eu falo de matriz de responsabilidade, eu estou falando disso. Eu estou falando de dotação de meios da Polícia Federal, de dotação da Polícia Rodoviária Federal, dotação das polícias, e aí por isso a questão do sistema do sistema de polícia completo sendo utilizado nos limites de determinadas áreas geográficas. Então, assim, para mim, está muito claro que essas organizações são digamos assim, são ruins, né? Elas são ruins para a nossa sociedade. E elas precisam ser combatidas aqui dentro. Essa é uma questão. Elas precisam ser combatidas no feijão com arroz. O que nós vimos todos os dias aqui é o feijão com arroz. A transnacionalidade tem matriz de responsabilidade para isso constitucional, né? Quem cuida disso é uma outra polícia. Ela é que tem que estar... E quem falou que ela não está cuidando disso? Quem falou que se você reconhece que o PCC está em 40 países, é porque você mapeou esse caminho, né? Agora, é preciso que você não transija com relação ao cumprimento de penas, por exemplo. Porque se você conhece, identifica e sabe quem são os criminosos, você sabe quais são as ligações que esses criminosos fazem com outras esferas de outros países. O que está faltando para você prender? Eu tenho certeza que existe integração entre as unidades da Interpol, por exemplo, para orientar a perseguição ao dinheiro dessas organizações criminosas. E se a gente conhece ou reconhece, aí, me desculpe a franqueza, não há por que o remédio ser internacional. O remédio tem que ser nacionalizado, a gente tem capacidade para isso, tem competência para isso, tem massa crítica para isso. E o que falta? Falta talvez equipamento, talvez falte algum tipo de inteligência. Menos entrave no processo menos entrave no processo judicial, menos associação e benefício a políticos que favoreçam esse tipo de associação, porque a gente sabe que tem, né? Menos flexibilidade em relação aos direitos do preso. Uhum. Mas o preso tá no RDD, mas ele de lá comanda. Pô, se a gente não tem capacidade para resolver isso, então realmente aí fecha a casinha e vamos todo mundo embora. Tenho certeza que não é isso. Eu tenho certeza que as polícias do Brasil hoje, integradas, né, uma integração melhor, obviamente, elas sabem o que está acontecendo, né? Agora, no varejo, vamos lá. No varejo, a gente sabe que tem... Eu expliquei aqui a quantidade de elementos criminosos de outros estados aqui no Rio de Janeiro. Treinamento de guerrilha. A gente sabe que, se a gente sabe, o mais difícil agora é ir para o terreno e efetuar essas prisões. Entende como... Sim, sim. Isso não depende de ninguém, depende da gente. E deixar né? esses caras presos.
Exatamente. Conseguir deixar esse cara preso por tempo suficiente para incapacitá-lo. Tem que deixar preso, tem que desencorajar as famílias, tem que desencorajar a impunidade, tem que deixar claro para outros segmentos que podem vir a serem seduzidos por esse dinheiro fácil, essa vida fácil, a complementarem esse tipo de posto, digamos assim. Então, assim, é desencorajar mesmo, na veia. E essa operação veio para isso. Eu entendo que uma das grandes legados dessa operação é mostrar que, se você enfrentar a polícia, se você resistir ao mandado de prisão oficialmente impetrado, você vai ser preso, né, por um bom tempo ou, infelizmente, neutralizado. Coronel, uma pergunta relevante até do ponto de vista daqui da Unipol como instituição de ensino e formação. Pegando um gancho numa coisa que você falou que era interessante, ou seja, o Rio de Janeiro, determinados locais do Rio de Janeiro como espécie de hub para aprendizado mafioso, aprendizado criminoso. É o cara que... É muito interessante que você falou isso, porque geralmente a gente vê a ideia da prisão como um hub para isso. Ela de fato é também, mas a ideia do Rio de Janeiro como um hub também é interessante. Informação. Mas, de outro lado, você também tem, do lado do bem, um acúmulo absurdo de conhecimento, de tática, como você falou, assim, de massa crítica no Rio de Janeiro e nas corporações do Rio de Janeiro, que são exemplos para o mundo e para o Brasil. Qual a importância hoje, considerando que o crime se nacionaliza num padrão que olha o Rio de Janeiro como uma espécie de modelo, né? Porque o que os caras querem é isso, né? O cara olha para o Rio de Janeiro e pensa, eu queria dominar a Bahia, dominar o território de Pernambuco, dominar Espírito Santo como se fosse o Rio de Janeiro. Qual a importância da gente ter espaços para formação e aprendizado na polícia para lidar com esse tipo de atuação, considerando as limitações das corporações no que elas conseguem oferecer hoje e no que é que o policial precisa procurar hoje para se engrandecer, digamos assim, na sua prática? Então, vamos lá. Só vou te dar um número interessante aqui, que, por exemplo, em 2024, nós, da Polícia Militar, só a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, atendeu a mais de 390 mil ocorrências. Isso é muita ocorrência. Nós de 2019 até 2024, prendemos mais de 200 mil pessoas. Quando você nacionaliza isso, estou falando só do Rio de Janeiro, quando você nacionaliza isso, olha a potência que olha a potência que são as polícias. O que falta para essa integração gerar sinergia para que esse tipo de treinamento... Aí eu digo o seguinte, 390 mil ocorrências não vai ter só fileque. Entendeu? Vai ter briga de vizinho, vai ter rusgas, vai ter leads. A maioria delas são desinteligências que chamam, né? Mas imagina o seguinte, as operações policiais, e principalmente as especiais, elas já desde algum tempo, talvez eu entenda até que o filme Tropa de Elite tenha sido um dos vetores dessa nacionalização do treinamento. Ou talvez o ônibus 174. Uma dessas duas ocorrências que me vem à cabeça agora tenha nacionalizado a nossa resposta. Então hoje você olha para aquele fracasso do 174 e você já enxerga uma certa nacionalização das operações especiais. E você vê também que houve uma profissionalização das polícias especiais para que esse tipo de ocorrência tivesse uma resposta muito mais positiva, muito mais confiável do ponto de vista da população. É o que vai acontecer com a polícia como um todo. O nosso treinamento precisa ser socializado para fazer frente a essa nacionalização da criminalidade. E aos poucos isso vai acontecer. É claro que vai acontecer, nós somos uma democracia muito jovem e isso vai acontecer naturalmente. É claro que eu gostaria que fosse no meu tempo de polícia. Eu quero ver polícias absolutamente integradas, com equipamentos muito próximos de equalização. Eu quero ver a integração entre fronteiras muito próximas. Eu quero ver governadores conversando entre si. Quero ver consórcios em regiões, por exemplo,
mas respeitando, claro, cada individualidade, né, das suas regiões. Mas nós vamos ver isso acontecer. Isso é claro, para mim está muito claro. Vai demorar? Não sei se vai demorar, mas é uma questão que a gente precisa se debruçar sobre isso. Eu vou dar só um exemplo para você entender qual é o sentido. Ainda não chegou nas cidades o número vil de barricadas, número vil de toneladas de barricadas que a gente tira aqui no Rio por ano. Né? 2024, 7 mil toneladas de barricada. Mas por que isso ainda não aconteceu? Porque talvez essa técnica não tenha sido utilizada ainda em alguns lugares. Mas por que não foi utilizada? Porque lá veículos blindados ainda não chegaram. Entende? E agora os estados começam a se imaginar nesse cenário. Entende? Não só barricadas, mas valas. Né? Valas, inclusive, eletrificadas, armadilhadas, né? Simultaneamente ligadas. Essas questões vão chegar em outros lugares. Mas o que é preciso fazer? É preciso dotar as forças de segurança antecipadamente de materiais que façam frente a esse tipo de óbice, esse de obstáculo. Ou seja, o policial que hoje está procurando esse conhecimento de maneira autônoma, ele está partindo na frente de uma coisa que deve acontecer, um processo que vai acontecer. É o processo de 30 anos atrás, quando a gente buscava pessoalmente a ida para Israel, a ida para os Estados Unidos, né? A gente conhecia muito pouco de gerenciamento de crise e a gente conhecia muito pouco de armamento não letal. Então, isso tudo foi sendo buscado individualmente e hoje a gente sabe que tem massa crítica e tem indústria para isso e tem conhecimento que seja capaz de levar isso para o Brasil inteiro. E no final das contas se buscava individualmente também, porque primeiro que vocês têm a pele em jogo, segundo que vocês querem resolver o problema. Eu não morri, né? Eu tô aqui, então eu tô prova viva de que buscar conhecimento é absolutamente fundamental. Diria que no Rio de Janeiro o policial ele se ligou nisso muito cedo e a gente tem produtos que envolvem isso, né? O próprio Batalhão de Operações Especiais tem isso como produto e esse produto nunca foi negado. Ele sempre foi socializado para outras polícias. Outras polícias vêm buscar conhecimento aqui e a gente ia buscar conhecimento em outras polícias e também fora das polícias, tá? Em outros lugares. Por isso que no começo da nossa conversa eu falei a importância de você buscar conhecimento em outros países que estudam mais, né? O nível de estudo dos nossos acadêmicos, os policiais acadêmicos em geral, ele é muito baixo ainda aqui, a produção intelectual é pequena. Se a gente pegar o Canadá, se a gente pegar os Estados Unidos, Inglaterra, o Reino Unido, né? A gente vê que Noruega produzem mais estudos acadêmicos do que aqui. E nós aqui temos um quintal de possibilidades e de volume de amostra imenso que podem gerar muito mais tecnicidade e mudança, transformação na área de conhecimento. Esse tem dois aspectos em relação a isso. Esse grau de volume, né? Sempre é possível fazer a comparação, assim como toda a ciência, de modo geral, ganhou como efeito colateral das guerras e tudo mais, tem um impulsionamento. É um desperdício não utilizar todo o manancial, tudo aquilo que a polícia produz. Isso é uma coisa que a gente sempre foca. Sim, né? ciências policiais. É o que está da Unipol, do Recife, esse volume. E o outro é uma camada também que passa pela informação de mídia, mas ela tem uma camada até mais profunda, que é a produção de conhecimento. Ciência, da ciência policial, a partir das atividades e a partir do policial pesquisador também, que é um olhar muito privilegiado. E o mais interessante nisso é o desenvolvimento de materiais. Nós aqui, como país continental, temos capacidade, temos ciência e desenvolvimento e temos pesquisa em desenvolvimento que podem ajudar a criação, o desenvolvimento de materiais nossos, né, de proteção policial enfim, de uma aplicabilidade certeira aqui para o nosso problema. Para fechar, Batista, você tem uma presença icônica, não só no documentário 174, que você esteve lá realmente, como também
parte do personagem, né? Tropa de Elite 1 e 2, muito inspirado, né, na sua trajetória. Como é que você vê assim, o impacto? Por que eu vou fazer uma pergunta sobre Tropa de Elite 2, né? Numa conversa com alguém, uma pessoa de comunidade, falou, olha, se fala do impacto, do reflexo do Tropa de Elite 2 para uma mímese do tráfico em relação à milícia. Aquilo ali expandiu, assim, o tráfico viu como a milícia ganhava dinheiro, e aí veio um fenômeno, né, um mimetizando o outro. Como é que você enxerga esse reflexo, né? Porque teve um reflexo muito importante que a gente viu agora na adesão da população às polícias, que a gente viu no Tropa de Elite. As pessoas ficaram inspiradas, na verdade, policiais pelo Brasil inteiro ficaram inspirados. Puxa, tem algo ali grandioso, esses caras fazem algo magnífico. Ao mesmo tempo, eu vi um outro aspecto interessante, como o tráfico, os criminosos vendo aquilo, aprenderam algo, não que é um objetivo, né, da cinematografia, mas observaram um fenômeno e passaram a agir de forma alternativa, buscar outros mercados e tudo mais. Então, vamos lá. Os efeitos da cinematografia. Os filmes de cinema, eles têm um condão muito importante na comunicação com a população. A gente nunca deu muita ênfase a isso. E no começo a gente tinha... Eu por exemplo, era reticente, muito reticente, em relação ao como nós, policiais, éramos retratados na filmografia brasileira. Sim. E eu assistia isso com muita naturalidade, vendo a chincalhes, assim, a minha profissão. E eu, como estudante de Direito, depois eu fiz pós-graduação, e, enfim, fui me credenciando e fui vendo que isso não tinha um vácuo. Existia um vácuo de representatividade, né? Nós éramos muito mal representados. O Tropa de Elite 1 já foi uma mudança vertiginosa nessa visão, né? Não é à toa que recentemente foi identificado aí um aumento de 400% na procura pelo filme. Porque o filme ele traz à baila muito, muito claro das nossas questões assim, brasileiras, né? Isso foi bom, porque nós trouxemos um nível de reflexão muito interessante. Não só reflexão, mas também de adesão. Então, quando você fala de Tropa de Elite, você pensa só na elite da tropa. Não. Depois do Tropa de Elite, nós tivemos a UPP, que teve uma adesão muito significativa. As pessoas se entusiasmaram, de novo se entusiasmaram. E vê como são ciclos. Se entusiasmaram novamente pela possibilidade de resgate da autoridade e vieram... Não, mas a profissão é muito boa, ela leva paz para as pessoas, as pessoas confiam na polícia, tem a relação da polícia de proximidade, tem uma modificação na relação da polícia com a comunidade. Essa confiança passa, você tem um boom comercial, você tem um boom de habitacional, você tem principalmente um boom na procura para a polícia. Sim. Então não foi só o filme, o filme carregou com ele muito desse potencial da pessoa estar do lado do bem, da pessoa estar... mas mostrou que tem polícia corrupto. Mas todo filme mostra. Sim. Se você pegar um filme americano interessante... Mas o percurso do herói era um percurso de adesão do bem. Sim, embora o herói fosse um desajustado. É bom que se diga, né? Então, assim, um camarada meio fora de prumo que chegava em casa e agredia fisicamente a mulher. Então, assim, todas essas questões foram muito pensadas. Muita gente diz assim, mas vocês não queriam isso, vocês não queriam aquilo. Nós pensamos e fizemos recortes de questões brasileiras em jornais de grande circulação. Tudo ali é verossímil.
Tá. Tudo ali saiu, muitos daqueles diálogos saíram da nossa realidade. Sim. Só que a gente não conseguia contar essa versão, porque é uma versão tão grotesca que a população não conseguia enxergar. Eu vi isso muito claramente. As pessoas não entendiam muito bem, né? Porque tinha aquela coisa da cidade partida, Sim. do além-túnel, Sim, sim. da bolha. E tudo isso junto com a internet, com o acesso à internet, veio e desmistificou. Veio o lançamento do Tropa de Elite 2, que é um filme que trata de lealdade. Trata de lealdade e milícia. Sim. Que era naquela época um mal em ascensão. Um ponto que quase ninguém entendia como um mal. Hoje está mais do que óbvio e evidente que ele se misturou com o tráfico, porque, entende? Olha, agora você me fez a pergunta, eu vou te responder com uma simbiose. Você tem num território dinheiro, você tem no território serviços de transporte no lugar dos serviços pífios de transporte do governo, você tem um acúmulo de recursos, você tem um aumento da possibilidade de eleger políticos que te representem ou representem aquela... Toda essa gama essa mistura, ela não vem de observação, ela vem da prática. Não vem da observação cinematográfica, ela vem da prática. A prática está ali, ó, olha aqui, ó, tem um nicho aqui de mercado que só o político viu. A verdade é essa. O político enxerga, quando ele olha para uma área geográfica, ele enxerga voto. Mas voto só não se consegue dando santinho, né? Se consegue influenciando os órgãos públicos a trabalharem para a população, né? Nos lugares em que essa relação é sadia. Mas em locais que isso não é sadio, você extorque, você ameaça. Né? E essa associação o filme fez muito bem. Né? Mas não esqueça, o segundo filme trata de lealdade. Ele trata muito mais de lealdade do que propriamente da milícia. E trata de uma simbiose do poder público no alto nível. Sabe quando eleva a discussão para o outro nível? A reflexão do segundo filme é essa. Olha só, tem um ponto aqui. Que Brasil é esse que a gente quer? Sim. E custa caro. Entendeu? Então essa reflexão é levada novamente por público entender que os elementos que nos caracterizam estão todos aí no terreno. Entendeu? O condão do filme, principalmente do 2, é esse. É mostrar que os elementos do sistema estão aí. Enquanto eles estiverem aí, entende? Aí o resgate vem da onde? Vem de você saber votar, de você mudar a configuração de quem realmente te representa, e passa por essa enlouquecida corrida de 2 em 2 anos pelo poder, a manutenção do poder, né, no território, a quantidade de recursos que você angaria durante o teu mandato. Aí a gente pode falar de uma série de questões envolvendo até o espelhamento aí do dinheiro que você tem à disposição para você gastar, né, em prol da população que você representa. Quer dizer, então assim, isso a gente tem que acertar também, porque se não ficar certo não isso, nesse lado, o lado vai estar só sempre calcado no que a polícia pode fazer, e o policial está fazendo muita coisa. Isso, a nossa de números é incrível. Se você observar os números da polícia, a polícia é gigante, cara. Sim. A polícia é gigante e as pessoas sabem disso. O potencial é muito grande de você conquistar. Por isso que quando você me pergunta assim, mas será que a gente chegou num limite? No ponto de não retorno? Não chegamos. Tá. Nós temos ainda muita esperança. E aí você vai me perguntar, mas por que te move? Me move o fato de que eu quero ficar aqui. Me move o fato de que eu tenho filho aqui. Né? Me move o fato de que eu tenho amigos aqui. E eu sei que isso é possível reverter. Com austeridade,
com velocidade, naturalmente isso não pode durar 100 anos, né? E com objetividade. É o nosso lugar. Eu uso sempre tem um grande intelectual brasileiro dos anos metade do século XX, que ele é o Alberto Guerreiro Ramos, né? E aí ele teve fora, né, exilado e tal, depois queria voltar, ele dá uma entrevista que ele dizendo o seguinte: o Brasil é uma merda, mas é a minha merda. E eu quero estar lá. E ninguém pode falar mal da minha merda. Exatamente. Né? Falem mal da merda de vocês, da minha merda. Entende? Isso é muito significativo porque é um pensamento, pode parecer um pensamento nacionalista ao extremo, né? Talvez positivista, mas é assim que tem que ser. A gente tem que ter gente aqui e sempre foi uma das minhas preocupações, lidar com liderança. Tanto é que o meu mestrado eu fiz todo ele calcado em liderança, porque o que nós precisamos é que os líderes entendam e se posicionem, assumem responsabilidade. E assumir responsabilidade significa que você quer o melhor para isso aqui, cara. Senão não vai dar certo. O último ponto, Coronel, é que sobre isso que você falou, que o Ramiro falou, mas que é interessante também pensar o seguinte, é que se a gente entregar o país para esses caras, para que tipo de ser desprezível a gente está entregando o país, né? Porque eu acho que é isso que a população está vendo na mídia. São pessoas baixas, vis, cruéis. Acredite, a população não gosta de bandido. Sim. Ela não gosta. E isso está fora isso está fora do espectro, se a pessoa esquerda, direita, se ela é de esquerda, não interessa. A miúde, na origem ali, no dia a dia, o camarada não gosta de sacanagem. Isso está muito claro, ficou muito claro. Quando você vê o nível de aceitação de uma missão, a gente está falando de uma missão. Sim. Quantas outras, muitas missões já não verteram sangue de muita gente, né? E poderiam ter mudado um pouco transformado um pouco a nossa realidade numa realidade melhor, numa realidade mais palatável, né, pessoal? Que do jeito que está, realmente. Bom, Batista, obrigado. Foi muito bom. A gente tem um panorama aqui um pouco das operações, o efeito dela, que eu acho que é algo para se discutir muito. Você trouxe algo fundamental, que é uma discussão que a gente traz na Unipol, nas nossas ações, também no Arrecife, é a potência que a gente não está sabendo utilizar. Eu acho que esses canais que a gente tem criado servem para isso, servem para canalizar isso e contribuir com as forças, contribuir com aquilo que está sendo evoluído na segurança pública, como a gente não falou, mas o fenômeno da municipalização também, que é uma coisa que vem para somar, na verdade, não para dividir. Então, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. É uma oportunidade ímpar de estar com dois grandes nomes aqui da segurança pública. Lembrando que eu sempre falo isso, eu gosto de tocar nesse assunto porque a latência, né, do nosso momento, do nosso cenário, traz à tona uma questão muito particular da nossa realidade brasileira, que é a escolha de quem você vai votar. Se você deixar para escolher no ano de eleição, você vai escolher mal. Porque o cara sabe se vender. O hipócrita, o que endeusa o caos, né? O acionista da desgraça, né? Esse camarada, ele está esperando que você vote nele porque ele vai tripudiar em cima de alguma mazela nossa. E aí, o que eu falo nós temos defeitos. Nós vamos errar. Mas a população tem que escolher agora. Porque agora o cara tá ali esperando a operação acontecer para dizer que ele vai fazer, que ele vai mudar. Mas efetivamente não é esse camarada que a gente quer. A gente quer um camarada que transforme realmente, seja potencial e não seja um aproveitador, um enganador, que a gente está saco cheio já desses enganadores aí de ocasião. Perfeito. Bom, obrigado. Estivemos com o Coronel André Batista, o roxo aqui, o Eduardo Alencar. Acompanhe o nosso canal, curtam, compartilhem e até o próximo episódio. Um abraço.